Alô, meu povo da Rua Direita! Esses últimos dias eu estive pensando sobre esse pessoal que anda esbravejando contra a nova Previdência. E aí eu acabei me lembrando de uma psiquiatra suíça que se chama Elisabeth Kübler-Ross. Ela descreveu os chamados 5 estágios da agonia. Isso em medicina é observado em pacientes com doenças incuráveis e às vezes terminais ou potencialmente fatais. Mas a gente pode encontrar essas situações em ocasiões também do cotidiano. Os 5 estágios são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Esses estágios nem sempre vão aparecer na mesma ordem e podem aparecer até mesmo ao mesmo tempo, ok? Tem gente que ainda está no estágio da negação, é aquele doente que diz: não, isso não pode estar acontecendo comigo, eu não tenho câncer. É a mesma historinha, não existe déficit da Previdência. Mesmo que a gente mostre dados, como essa tabela aqui, ó, extraída do relatório de execução orçamentária, auditado pelo Tribunal de Contas da União e aprovado no Congresso Nacional. Olha aí, em 2018, a Seguridade Social teve déficit de 280,6 bilhões de reais e a Previdência de 289,4 bilhões. Contra fatos não há argumentos, mas os caras continuam negando. Então essa é a fase de negação. Aí quanto mais a gente refuta esse pessoal, mais nervosos eles ficam, até chegar na fase de raiva. É aquele doente que fica revoltado com o mundo, trata mal a equipe de saúde, maltrata a família. É aquele cara que xinga quem mostra dados, chama de fascista, de inimigo dos pobres, de defensor de uma reforma de morte e assim por diante. Mas contra fatos não há argumentos. A gente mostra que a Previdência é um esquema de pirâmide, que os tempos mudaram. Em 1980, havia 9,2 pessoas em idade ativa para bancar a aposentadoria de cada trabalhador inativo. Hoje nós temos 5. A previsão para 2040 vai ser de 2,5 e em 2060 de 1,6. Ou seja, a cada ano que passa, os trabalhadores ativos precisam pagar mais para sustentar um sistema falido. O brasileiro ainda não entendeu que se eu tenho uma renda garantida na aposentadoria e o sistema está em déficit, a conta é simples, é aritmética. Se eu ponho 10 e recebo 100, alguém pagou 90 para mim. E quem é que está pagando esses 90? São os mais jovens. Nós estamos matando as novas gerações. Estamos matando as novas gerações. Para vocês terem uma ideia, a probabilidade de uma criança ser pobre no Brasil hoje é cerca de 20 vezes maior que a de um idoso ser pobre. Isso é um risco para o futuro do país. Criança pobre, adulto pobre. Adulto pobre, futuro miserável. Mas a gente mostra dados e os caras te xingam, porque é a única coisa que resta para eles. Não há argumentos contra fatos. É a fase da raiva de Kübler-Ross. Em outra ocasião, eu estava falando sobre a aposentadoria aos 65 anos, que é o que está no projeto do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Eu estava dizendo que o trabalhador brasileiro vive tanto quanto o alemão e aposenta-se 10 anos antes. Aí veio o pessoalzinho, a petezada. A petezada vem e fala: eu quero ver você descarregar saco de cimento com 65 anos. Aí a gente mostra dados
provando que o trabalhador brasileiro pobre aposenta-se em média com 66 anos. Ou seja, o brasileiro pobre já carrega saco de cimento com 65 anos. Pobre no Brasil se aposenta tarde, quando se aposenta. Quem se aposenta cedo é classe média, geralmente funcionário público. Mas você mostra dados, mostra até depoimentos, como este vídeo aqui que eu gravei com um trabalhador pobre, olha. Dá uma olhadinha aí. E o senhor está com 62 anos e ainda carrega saco de cimento nas costas? Eu carrego saco de cimento, carrego areia, eu subo em qualquer altura, faço telhado, forro, cerâmica, piso, tudo, alvenaria, tudinho. Eu faço um prédio praticamente inteiro. Aí o cara vê isso, ele cospe na gente. Fala que eu fui pago, que o trabalhador foi pago para fazer o vídeo, que é mentira. Aí as fases de negação e de raiva se misturam. Não adianta mostrar nada. O cara vai sempre negar e xingar. Mas aí o doente começa a perceber que essa raivinha não vai levar a nada. Que não adianta espernear. A moléstia é incurável. Aí entra a fase de barganha. Se eu melhorar, eu prometo subir as escadas da penha de joelhos. Se eu conseguir sobreviver até os meus filhos crescerem, eu dou tudo que eu tenho para um orfanato e assim por diante. A maioria dos que estão contra o projeto está exatamente nessa fase. A reforma é necessária, mas deve começar pelos políticos. Precisamos da reforma, mas eu sou policial, eu me arrisco muito, então eu tenho que ficar de fora. Precisamos da reforma, mas eu sou professor, eu ganho mal e a minha profissão é importantíssima, então eu tenho que ficar de fora. Eu sou militar, eu não tenho direito a fazer greve, então eu tenho que ficar de fora. Ou seja, a gente precisa da reforma, mas a minha classe não pode ser afetada. E sabe qual é a pior das barganhas? A mais idiota? É essa aqui, ó. É só cobrar das empresas que devem para a Previdência que tudo vai se resolver. Aí você começa a procurar quais são as empresas que estão devendo para a Previdência. Quer ver alguns exemplos? Varig, VASP, Transbrasil, Olivetti. Empresas que nem existem mais, já faliram há anos. Aí você mostra que a dívida dessas empresas é de 450 bilhões, o que cobriria o déficit apenas por 1 ano e meio. Depois ia voltar o problema. O déficit da Previdência é de aproximadamente 289,4 bilhões. Só que déficit é fluxo, gente. Isso significa que todo ano ficam faltando esses 289,4 bilhões, que precisam ser cobertos por quem? Pelo Tesouro Nacional, pelo dinheiro dos nossos impostos. Dinheiro que podia ser investido em saúde, em educação, em pavimentação das ruas. Nós estamos matando as futuras gerações. Nós estamos matando o Brasil. Aí os caras começam a perceber que esse tipo de barganha não funciona, que não tem fundamento. Aí eles vão fazer aquele turn on, ligam de novo as fases de negação e de raiva. Começam a negar, xingar, dizem que é mentira, dizem tudo, fazem de tudo, menos mostrar dados, que é o que eles não têm, menos mostrar um contraprojeto, um projeto melhor, coisa que eles não fazem, porque eles não têm. A situação nos estados no Brasil está cada vez mais insustentável. O Rio Grande do Sul está quebrado, o Maranhão está quebrado, Goiás está quebrado, o Rio está quebrado, o Rio Grande do Norte está quebrado. Aqui no meu estado, o estado do Amazonas, o governador Wilson Lima congelou o salário dos funcionários públicos e suspendeu promoções até 2021. Isso foi chamado aqui pelos meus conterrâneos de pacote de maldades. Mas por que o governador fez isso? Porque ele é mau? Porque ele é uma pessoa ruim? Não, gente. É porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro.
Boa parte dos estados brasileiros gasta mais com aposentadoria do que com pagamento de funcionários. A aposentadoria é um gasto maior que a folha de pagamento dos funcionários. É possível manter um sistema desse? E aí o que os amazonenses fizeram? Em vez de reconhecer que o sistema é deficitário, que precisa fazer a reforma também no Estado, continuam pregando que eu sou professor, eu não posso entrar no projeto. Eu sou policial, também não posso. Eu sou militar, também não posso. Eu sou trabalhador rural, também não posso. Aí quando falta dinheiro para pagar salário, eles entram em greve. Já estão programando uma greve geral, já estão organizando greve. Quer dizer, são os 3 estágios juntos: negação, raiva e barganha. O projeto da Previdência já foi extremamente desidratado. Manteve privilégios que deveriam acabar. Esse sistema é um sistema burro, que transfere renda de homem para mulher, de pobre para rico, do setor privado para o setor público, de jovem para idoso, de saudável para doente e assim por diante. E ninguém aceita que os seus privilégios são privilégios. Professores vão continuar a se aposentar mais cedo. Trabalhadores rurais, idem. Policiais federais, idem. Os estados e os municípios já ficaram de fora do projeto. O sistema de capitalização foi engavetado. O gatilho automático, que aumentaria a idade mínima para se aposentar, conforme fosse aumentando a expectativa de vida do brasileiro, também foi retirado do projeto. Isso vai fazer com que seja necessário uma nova reforma daqui em torno de 10 anos, é o que dizem especialistas. E o pessoal, em vez de encarar a realidade, está organizando greve. Organizando greve, eles estão dando poder a sindicalistas. Sindicalistas com poder, esquerda no poder. Querem o PT de volta? É isso que vocês querem? Já passou da fase de sair desses 3 estágios iniciais. Pode ficar tristinho, pode chorar. Chora! Chora, entra no estágio de depressão. Chora! Chora porque vai ter que aposentar com 1 ano e meio a mais. Bundão! Vai ter que aposentar com 1 ano e meio a mais e está chorando. Parece um bebê chorão. Pelo menos quando vocês estão em depressão, pode chorar, vai chorar, porque pelo menos quando está em depressão, essa gente cala a boca e para de falar besteira. Porque de besteira o Brasil já está de saco cheio. Até em jornal e revista de grande circulação, a gente vê gente instruída falando coisas absurdas sobre a Previdência. Já chega disso, gente. Vão chorando aí. Depois que secarem as lágrimas, vem a fase de aceitação. Aceitem que o Brasil está quebrado, que o sistema é insustentável, que reforma da Previdência é uma tendência mundial. Todas as previdências estão quebrando, porque o nível de fertilidade está cada vez mais diminuindo e o nível de trabalho informal está aumentando cada vez mais. Então a tendência é quebrar todo o sistema previdenciário. Todos os países estão fazendo isso. Para vocês terem uma ideia, só um exemplo. O gasto com aposentadorias rurais no Brasil supera o gasto com as Forças Armadas. Todo o gasto com as Forças Armadas. Nós gastamos mais com a aposentadoria de trabalhador rural do que com a defesa nacional. Em 2018, olha só, o governo federal gastou 160 bilhões com pensões por morte. O gasto com saúde no mesmo período foi de 120 bilhões. De 2001 a 2015, 1 milhão de servidores públicos geraram um déficit, junto com o INSS e o benefício de prestação continuada, de 2 trilhões e 600 bilhões de reais. Os gastos com educação nesse período, veja só, os gastos com educação no mesmo período foram de 839 bilhões. É a educação das crianças.
Nós estamos matando as novas gerações e com isso nós estamos matando o futuro do país. Nos anos 80, o gasto com previdência era de 5% do PIB, hoje é 14%. Se a gente prestar bem atenção, nós vamos perceber que esses 9% que aumentaram coincidem exatamente com o aumento da carga tributária nesse período. Esse aumento de impostos afeta muito mais o pobre, que é quem paga proporcionalmente mais imposto. Nós estamos tirando dinheiro do pobre para manter um sistema falido. A Grécia já chegou aqui. Nós estamos vendo um colapso nos serviços públicos, porque o dinheiro dos cofres públicos está tendo que ser usado para cobrir déficit da Previdência. Já chega, gente. Não dá mais para adiar. Ou a gente faz essa reforma, ou vai ser o fim do Brasil. É o que eu tinha a dizer a vocês. Um abraço a todos. Até a próxima. Obrigado pela audiência.